moçada, estudando bastante? Tô eu aqui, professor Ferrari, com mais uma aula de Sociologia. O assunto dessa aula, ele é bem teórico, tá, gurizada? Ele é sobre a cultura e a contracultura, né? É um assunto que, ao mesmo tempo que ele é teórico, ele é fácil de entender por conta dos exemplos que a gente vai usar, né? A gente pode ter uma dificuldade em definir exatamente o que é cultura, né? Cultura é um negócio muito difícil de definir, tá? Mas a gente também consegue identificar o que é cultura por conta do nosso dia a dia e da forma que a gente vive, né? Então vamos pensar um pouquinho sobre o conceito de cultura primeiro, certo? A cultura, gente, ela tem dois modelos básicos: a cultura material e a cultura imaterial de um grupo. O que pode ser a cultura material? Por exemplo, a forma que um grupo faz algum instrumento específico. Algumas regiões do Nordeste existem lá os pescadores que fazem suas próprias canoas, por exemplo, né? Ou então como os indígenas fazem a sua cerâmica. Isso é a cultura material. A cultura imaterial, ela pode estar ligada a lendas, tradições, ritos e assim vai, né? Então percebam que nós temos aí dois modelos de cultura, tá, gente? E a gente vai perceber que no fundo, a cultura ela é uma grande integração do modelo material e do modelo imaterial. Pensem, por exemplo, na festa junina, né? A festa junina ela é um exemplo típico disso. Ela é uma festa feita para São João, né? Ela é uma festa ligada então a uma questão religiosa, a uma questão tradicional, mas que tem os seus elementos materiais, como o povo vestido de caipira, a fogueira, as comidas, né? Então percebam, ó, há uma integração nisso tudo, né? E a cultura, tanto material quanto imaterial, quando integrada, no que ela serve, né? Qual que é um dos usos da cultura? Criar identidade do grupo, né? Então, quando a gente percebe, por exemplo, ali o carnaval, né? O carnaval também tem uma mistura disso tudo e o carnaval, ele é uma cultura típica do brasileiro, por exemplo. Claro, em algumas regiões mais, outras regiões menos, tranquilo, mas ó, dá uma identidade. Certo? Então isso aqui é importante entender sobre a cultura, tá? Agora, o que acontece quando culturas se encontram, né? Ó, interações entre culturas. Hoje a gente observa que nesse nosso mundo globalizado da comunicação, né, principalmente por meio da internet, a gente tem muito mais acesso a outras culturas. Por exemplo, peguem a música, né? Hoje, quando um cantor lança uma música lá na Europa ou lá nos Estados Unidos, no mesmo instante nós já temos acesso a ela pelo Spotify, pelo YouTube ou por qualquer outro tipo aí de meio de comunicação por internet, tá? Então a internet, ela é um grande facilitador da interação entre culturas. Isso é bom ou isso é ruim, Ferrari? Não sei dizer, cara. Tá? Tem o seu lado bom? Claro que tem seu lado bom. A gente conhece mais do mundo, a gente conhece mais as pessoas, a gente aprende mais sobre as outras culturas. Só que ao mesmo tempo, a gente tem o sumiço de algumas culturas, né? Com essa interação grandiosa, por exemplo, quando nós percebemos a invasão de cantores estrangeiros, né? Onde ficam os cantores locais de uma região? O que acontece com aqueles músicos? O que acontece ou mesmo com aquelas festas ou com aquilo tudo, tá? Isso vai aos poucos desaparecendo. Um outro problema muito forte em relação às culturas é o crescente individualismo pelo qual a nossa sociedade passa, né? Por que isso aqui é um problema, gente? Porque se existe individualismo, quer dizer que o grupo está cada vez mais fraco, né? E aí tanto essa interação cultural, essa sobreposição de culturas e esse individualismo acabam levando aos poucos a um processo de aculturação, ou seja, a perda da cultura quando eu acabo adotando vários fatores de outras culturas, mas que não é necessariamente a minha, tá? Aí então existe essa desagregação cultural, né? E por que a cultura ela é importante para um indivíduo, além de ele se situar num grupo? Gente, porque é por meio da cultura que o indivíduo consegue basear o seu pensamento, a sua interpretação e a sua ação de mundo, né? Imagine, por exemplo, as formas que a gente reage a algumas coisas na rua, né? Então eu tô lá andando e acho uma carteira na rua.
tá? Eu abro, vejo lá os documentos de quem que é, como que eu vou agir em relação a isso, né? Como que eu vou interpretar isso que eu fiz? Eu vou agir de acordo com a cultura que eu fui criado, né? Eu fui criado, então, que eu tenho que pegar, achar o dono, ou procurar e devolver, é uma forma que eu ajo, e aí eu tenho essa cultura em mim, né? Claro que o indivíduo, ele também não recebe essa cultura pronta de fora. Lembram lá das nossas primeiras aulas, a discussão entre o Durkheim e o Weber, né? O Durkheim ia dizer então que o indivíduo é tudo exterior a ele está dentro das normas sociais, logo a cultura também seria exterior ao indivíduo. Já o Weber vai dizer que não, que o indivíduo, ele tem a sua ação frente à sociedade e também podemos colocar dessa forma a sua ação frente à cultura. Então, de uma certa forma, o que cabe ao indivíduo? Se reapropriar e também reinterpretar a sua cultura, né? Claro, se ele quiser aceitar a cultura pronta e não fazer a crítica e não interpretá-la, tranquilo, a escolha do cara. Só que aí quando alguém reinterpreta e reapropria, esse indivíduo também cria a sua própria identidade, claro, dentro de uma cultura, ele não está descolado, ele não está alheio a esse grupo cultural, certo? Só que o que acontece? Essa identidade, essa reapropriação, essa reinterpretação, ela pode dar vazão a um outro tipo de cultura, que é a contracultura, né? O que é a contracultura? É um movimento cultural que faz a contestação ao meio cultural no qual vive. Tá? Aí, Ferrari, confundi, travei, né? Então vamos devagar, cara. Faz o seguinte, ó. Pense nos anos 60, né? 1960, tá? Guerra do Vietnã, né? Então a gente vai ter a Guerra Fria, todo esse movimento bélico, esse movimento de guerra, né? Então o mundo está se encaminhando para a guerra, tem aquele medo da guerra atômica, da Terceira Guerra Mundial. O que surge no meio disso tudo? O movimento pacifista. Tá? Então vejam, o movimento pacifista, ele era um movimento de contracultura que contestou aquele meio de violência que ele vivia, né? Isso que é importante entender da contracultura, tá, moçada? A contracultura não é ódio à cultura do outro, mas ela é uma preocupação, né? Olha, o que os pacifistas queriam fazer? Os pacifistas, eles não odiavam a sociedade onde eles viviam, mas eles queriam que ela fosse melhor, queriam que ela fosse mais pacífica, e isso que é importante, tá? Eu uso de volta aqui o exemplo dos anos 1960, né? Nós vamos ter diversas contestações culturais. Nós vamos ter no campo da música, no campo das artes, né? Vamos pensar nos Beatles, no John Lennon, o movimento hippie. Nós vamos ter na política, como por exemplo o Martin Luther King nos Estados Unidos. No Brasil nós vamos ter o tropicalismo, nós vamos ter a MPB de combate à ditadura militar. Tudo isso vai fazer parte de um grande movimento contracultural, certo, moçada? Então, sobre cultura, por enquanto, nós vamos ficar aqui, né? A próxima aula a gente vai falar sobre a indústria cultural e a gente continua nos assuntos, tá bom? Dê uma olhadinha lá no material de vocês, no exercício, vão estudando, vão pensando aí o que vocês têm dúvida, o que não tem, e a gente vai se falando, tá bom? Um abraço, até a próxima!